imagem. Deixa eu começar a gravar. Pois bem, começou a gravação, pessoal. Então, meu boa noite oficial a todos e a todas. Aí vamos começar com a aula de hoje, então. Deixa eu só estabilizar aí a imagem, como de costume, assim que estabilizar, eu vou perguntar, alguém me dá um retorno aí por áudio, que eu estou em modo de tela cheia, não enxergo vocês. Já deve estar aparecendo, correto? Sim. Obrigado. Sim, está aparecendo. Ok, vamos lá então. Terceira aula, terceiro assunto, tá, pessoal? Então, como eu já havia introduzido antes da gente começar a gravar, o que eu faço? Eu trabalho com um conceito, geralmente a gente trabalha um conceito por aula, e daí, obviamente, esses conceitos, eles são incrementais até a gente finalizar lá na parte de vetores, que a gente chama de listas no Scratch. Para quem está fazendo a disciplina agora simultaneamente de matemática, você deve estar trabalhando com vetores e coordenadas lá. Então, é justamente isso que a gente faz já, essa associação com vocês. A aula de hoje, nós vamos trabalhar com desvio condicional. O que é um desvio condicional? Bom, vamos resgatar um pouco o conceito. Desculpa se eu estiver chovendo no molhado para muitos que já têm esse conceito de programação, mas como é uma cadeira introdutória, a gente tem que trabalhar partindo do pressuposto que é um conhecimento novo para todos. Então, qual é a ideia do desvio condicional? Vamos retroceder a nossa primeira aula e lembrar daquele von Neumann, daquele cara que desenvolveu a arquitetura de von Neumann, que dizia basicamente que o computador tinha entrada, memória, processamento, memória, saída. Tanto que a gente faz assim, o que eu faço num algoritmo genérico? Vejo quais são minhas entradas, vejo qual é o meu processamento, que basicamente é uma equação, e vejo a minha saída. Pois bem, isso normalmente executa de uma forma sequencial top-down, de cima para baixo. Ou seja, o computador, partindo do pressuposto que ele coloca tudo na memória, inclusive as instruções e os dados que a gente já viu, tenta imaginar que cada um desses risquinhos vermelhos é uma instrução, uma linha de código que o computador interpreta. Ele joga para a memória, então ele vai ler esta aqui, depois ele vai ler esta aqui, depois vai ler essa, e assim sequencialmente. Isso é o normal, porque ele é alocado em espaços de memória, que a gente chama de variáveis ou constantes, como a gente viu na aula passada. Basicamente, o Scratch, até então, a gente trabalhou com variáveis constantes e operadores matemáticos para fazer o processamento. A entrada, bota numa variável, joga uma combinação de equações ou de operações matemáticas, dá um processamento, bota numa variável, apresenta a variável de saída. É isso que a gente fez. Pois bem, a gente trabalhava desta forma, top-down, executando uma instrução por uma em uma ordem pré-definida de cima para baixo. O que é um desvio condicional? O desvio condicional é quando, de alguma forma, você tem uma condição e você altera a sequência lógica. Você provoca um desvio, por exemplo, você está executando este comando aqui, baseado em uma condição, você vai dar um salto, vai fazer um desvio, por exemplo, esse trecho aqui de código. Fazendo uma analogia aqui com um trem, a tendência natural do trem é andar em linha reta, aqui nos trilhos, muito bem, tranquilo. A não ser que, por alguma condição, ele tenha que fazer um desvio, que é um desvio condicional. Ele vai trocar de rota, ele vai sair da leitura normal das instruções dele. Conceitualmente, um desvio condicional é isso. Se nós jogarmos isso para uma linguagem de programação, eu vou usar uma linguagem de programação que se assemelha muito ao português. A gente chama de português estruturado. Ou alguns livros falam em Portugal, tá? O que é isso? São, na verdade, o conceito de desvio condicional jogado já por uma sintaxe, daí já vem uma palavra bonita, né? Tem sintaxe e semântica, tá? Sintaxe é como eu escrevo o comando, como ele se apresenta. Essa aqui é a sintaxe do desvio condicional usando o C. Isso aqui, a sintaxe em uma linguagem de programação, uma Java, um Python, um PHP, vai ser um if, que é o C em inglês. Isso a gente chama de sintaxe. A semântica é justamente o significado. O que faz o comando C? Ele é um desvio condicional a partir de uma condição. Por exemplo,
A é maior que 5, e o A anteriormente, por exemplo, eu coloquei A igual a 7, 7 é maior que 5, esta condição é verdadeira, ele vai executar esta instrução ou estas instruções, então, entre o C e o C não. O A não é mais 7, o A passou a ser 3. 3 é maior que 5? Obviamente que não. Então, essa condição não é verdadeira, ou seja, ela é falsa. Ele vai cair no C não, e ele vai executar tudo que está entre o C não e o fim C. Seja uma ou várias instruções. Então, nós saímos já do conceito conceitual do desvio condicional para o conceito computacional, jogando ele numa sintaxe do português estruturado. Isso aqui não é o que nós usamos. Algumas disciplinas, em alguns cursos, estudam muito o português estruturado. Nós, aqui na Unijuí, optamos já há alguns anos de jogar vocês para o ambiente do Scratch, onde esses comandos aqui do português estruturado, eles são definidos a partir de blocos. Vocês já notaram isso na aula passada, né? Com vários blocos. O bloco do desvio condicional é se não, um espaço para mim colocar um ou mais blocos aqui, baseado em uma condição. A condição eu coloco aqui. Qual é a condição? Poderia ser A maior que 5, A igual a B, 4 é igual a C. São condições em que você pode misturar números e variáveis e fazer comparações. Como são as comparações? A gente vai mostrar, vão ser os operadores lógicos relacionais, que nós vamos ver já no próximo slide. Então, baseado em uma condição, ele vai executar um determinado bloco ou conjunto de blocos ou outro, certo? Pois bem, como eu chego nessas condições? Através do uso das variáveis, constantes, números e operadores relacionais. Quais são esses operadores relacionais que nós utilizamos no ambiente do Scratch? São 3: maior, menor e igual. Daí tu vai dizer, Salzinho, mas eu posso fazer uma comparação maior e igual, matematicamente. Pode. Por exemplo, eu posso dizer, quando A for maior ou igual a 0. Isso matematicamente é normal a gente fazer. E também na grande maioria das linguagens. Mas não tem maior igual ou menor igual, ou mesmo aqui diferente. Acontece que no Scratch, de novo eu falei, o Scratch não é um ambiente de programação. O Scratch é um ambiente para desenvolvimento de linguagens algorítmicas, para vocês conseguirem validar o pensamento, o algoritmo que vocês desenvolvem para um determinado problema. Então, ele é mais simplificado. Ele tem o maior, tem o menor, tem o igual, tem os blocos desses 3. Mas nada impede que eu combine 2 ou 3 blocos. E a gente vai ver isso mais adiante. Então, eu posso fazer maior ou igual, basta eu usar este bloco aqui em conjunto com este aqui. Está resolvido o meu problema. Então, se eu quero fazer maior ou igual a 10, eu poderia botar A é maior que 10 e A é igual a 10. Eu combinando esses dois blocos, eu tenho isso. Então, eu posso fazer várias combinações. Isso aqui eu só estou mostrando a nível de exemplificação para vocês o que vocês podem usar. Então, aqui está o equivalente no português estruturado, e aqui está o equivalente a um operador relacional, que é maior, menor, igual, e aqui está o equivalente aos blocos que vocês vão usar em Scratch. Lembram-se que eles são verdes, tá certo? Pois bem, a gente começou com o mais complicado, que era o desvio condicional composto. Mas como eu sei que é composto? Se eu retroceder aqui, vou mostrar para vocês que ele tinha 2 possibilidades. Se ele tem 2 possibilidades, se é verdadeiro ou se não é verdadeiro, é falso, é dito composto. Vamos começar a explicar para vocês o desvio condicional simples, em que ele só vai executar um determinado trecho, uma instrução, várias instruções, se a condição for verdadeira. Então, vamos lá. O equivalente
a um desvio condicional simples, em português estruturado, é o se e fim, onde você tem uma condição, e se esta condição for verdadeira, ele vai rodar ou executar a instrução que está entre o se e o fim se, ou as instruções. Eu posso ter uma ou posso ter várias. Quantas são várias? Quantas forem necessárias para exercitar a lógica ou exercitar a resolução da tua lógica para um determinado problema. Não tem limites aqui. Tá, mas e se essa condição não for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um desvio condicional para a próxima linha depois do fim. Vamos traduzir isso para o Scratch? Se uma determinada condição aqui, que eu vou colocar só como uma incógnita aqui, for verdadeira, ele vai executar os blocos que estarão plugados ou conectados aqui dentro. Se essa condição não for verdadeira, leia-se, ela é falsa, se ela não é verdadeira, ela é falsa, o que ele vai fazer? Não vai fazer nada, ele vai pular para o próximo bloco. Tem mais algum bloco aqui? Não, então acaba o programa. Então, por isso que a gente chama ele de desvio condicional simples. É do tipo de coisa da seguinte fórmula. Soma A com B, se a soma de A com B for maior que 10, mostra o valor de X, que é o somatório de A e B. Eu estou dando uma condição simples. Então, entra com o valor A, entra com o valor B, meu processamento, entrada aos dois. A mais B implica em X, e daí ele testa. Se X é maior que 10, mostra o X. Se não, o que ele faz? Não faz nada. Tá, e o que acontece? O X é igual a 10. É maior, 10 é maior que 10? Não. Então, não é. Não vai fazer nada, vai pular para o próximo bloco. Mas se o X, por exemplo, for maior que 10, 11. 11 é maior que 10? É. Ele vai botar o que aqui? Aqui eu poderia botar mostre X por 2 segundos. Que nem vocês faziam o uso do Scratch, daí tu botaria o bloquinho, aquele roxo aqui dentro. Pronto, está resolvido, é um desvio condicional simples, em que eu só tenho uma condição, e somente se essa condição é verdadeira, eu vou executar algo. Ah, mas e quando vai ter uma composta, que a gente vai ver mais adiante? Eu poderia dizer o seguinte, se esse A e B são notas, desculpa. Então, pegue as duas notas do aluno, A e B, nota 1 e nota 2. Se a média, que é a soma aritmética dessas duas dividido por 2, for superior a 6, você diz que ele está aprovado, senão tu diz que ele está reprovado. Ah, então eu tenho que ter um desvio condicional composto, porque tenho se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Mais adiante vai ter exatamente esse exemplo para vocês. Então, o desvio condicional simples tem que ficar para vocês aqui, que vocês vão usar este bloco aqui no Scratch, vocês se baseiam em uma condição e vocês só executam os blocos se essa condição for verdadeira. Senão ele faz um salto, um desvio condicional para o próximo bloco. Se não tem próximo bloco, acaba o programa. Tranquilo, né? Bom, a gente sempre falava, pessoal, e sempre exercitava, que eu fazia... A partir do problema, eu fazia o diagrama de bloco, fazia o algoritmo genérico e fazia um diagrama de bloco. Então, eu coloquei aqui um diagrama de bloco que reflete justamente o nosso desvio condicional simples, que reflete o se, então e fim. Português estruturado, Scratch, desvio condicional simples através de um diagrama de bloco. Como funciona? Se vocês se recordarem, eu não cobro muito isso, mas... Como eu já falei, existem livros que trabalham exatamente só com essa parte, a nossa literatura, a literatura básica ali no nosso livro, ele faz do Manzano, ele faz justamente toda a resolução a partir de diagramas de bloco. Este desenho aqui, tá? Ele significa que você tem uma condição. Se esta condição é verdadeira, ela é válida, ela sai pelo lado do sim. Geralmente não é um padrão, mas não é uma obrigatoriedade, se eu identifico. Mas geralmente o certo, o sim, sai pela direita, o errado, o não, sai pela esquerda. Ah, mas eu não quero, eu quero que o sim saia pela direita ou não pela esquerda. Se tu deixar explicitamente isso no teu diagrama de bloco, não vejo problema. Mas usualmente a gente sai para a direita para o certo, para a esquerda para o errado, tá? Então, se essa condição for verdadeira, ele vai sair pelo lado do sim, vai vir aqui e vai fazer o quê? As instruções executadas quando essa condição é verdadeira. Se essa condição não for verdadeira, o que ele faz? Ele não faz nada.
Ele simplesmente vai para a próxima instrução. É o que esse bloco está fazendo. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar os blocos que estão aqui. Se essa condição é falsa, ele vai, desvio condicional, ele vai saltar para o próximo. Qual é o próximo? Não tem. Acaba o programa. Certo? Bom, já que a gente já encheu vocês de conceito, agora a gente vai ir para a prática. Sempre como eu falo. Então, eu vou dar um exemplo de um problema extremamente complexo, né? Que é ler dois valores e somar, né? Que a gente já viu. Mas por que eu brinco que são extremamente complexos? Porque eles têm tudo que a gente precisa. O problema tem a entrada, tem o processamento, tem a saída. Velho, se ele tem entrada, processamento e saída, todo problema vai ter isso. Ah, mas tem uns bem mais difíceis, Salsi. Ah, mas eu diria não. Talvez tu tenha que definir quais são as tuas entradas, porque está implícito a partir do teu problema, que tu vai resolver, que é o processamento. Ou, às vezes, não tem uma saída, ou essa saída tem que ser composta por variáveis e palavras, mas é tudo a mesma variação, gente. Se tu botar na cabeça, isso eu insisto para vocês, que o programa tem que ter o algoritmo, tem que ter uma entrada, tem que ter um processamento, tem que ter uma saída, tu vai fazendo por essas partes e são variações desses mesmos módulos e várias vezes. Mas sempre vai ser assim. Então, vamos para um exemplo clássico. Criar um programa que efetua a leitura de dois valores numéricos. Certo? Então, eu vou ter que definir duas variáveis. Já estou pensando, tem que botar isso em algum lugar, numa melancia e numa abóbora. Né? Eu vou botar em A e B, que fica mais fácil. Faça a operação de soma desses dois valores e apresente o resultado somente se esse valor, que é a soma dos outros dois valores que entraram, for maior que 10. Vocês já viram que eu já fiz mentalmente um algoritmo genérico, mas, se tiver que explicitar, estaria o meu algoritmo genérico. Primeiro passo, obter os dois valores. Eu chamei de A e B. Poderia ser abóbora e melancia? Pode. Tu que dá o nome das tuas variáveis. Eu dei A e B, para pegar os dois valores numéricos. Daí muitos me perguntam, tá, mas eu tenho que testar se o cara entra, em vez de um valor numérico, ele entra com um valor alfanumérico. Neste momento, nós não estamos fazendo o que a gente chama em programação validar a entrada. Porque para validar a entrada, eu tenho que ter outros conhecimentos, dentre eles o de laço. Como eu não cheguei em laço, em loop, vocês não precisam validar. Quando eu digo que entre com dois valores numéricos, eu estou partindo do pressuposto que quem vai digitar é um ser inteligente e vai digitar numérico. Eu sempre brinco, né? Os programas, o problema de um programa é aquela coisa chamada usuário. Se não tivesse usuário, os programas iam funcionar, que era uma maravilha, né? Mas então eu estou pressupondo que o usuário vai entrar com valor numérico. Eu não preciso validar esta entrada, porque eu não tenho ferramental para validar. Mais adiante, nós vamos fazer isso. Então, eu assumo que vocês, ou quem vai digitar, vai entrar com dois valores numéricos. Passo 1 do meu algoritmo genérico. Pegar as duas variáveis e colocar em A e B. Resolvido. Entrada e input. Segundo, processamento, né? O que é o processamento? Efetuar a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado da variável X. Ah, Salzinho, por que X? Porque não soma o total. Faz o teu programa que eu defino as minhas variáveis. Eu defini aqui com X, então nada mais simples do que X é igual a A mais B. Ah, eu posso fazer assim já no meu algoritmo genérico? Pode, é genérico, o algoritmo é teu, entrada, processamento, saída. E a minha saída, ou meu output, né, já que eu botei input aqui de entrada, é o quê? Verificar se o valor da variável x, que é o somatório, é maior que 10. Então, se o x é maior que 10, eu vou mostrar o x. Pronto, já está resolvido aqui efetivamente o meu algoritmo genérico. Ou melhor, está definido. Depois que eu fiz esse algoritmo genérico, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês primeiro o diagrama de bloco, dizendo, e vocês estão carecas de saber que isso aqui é o passo 1 lá do meu algoritmo genérico, que é a minha entrada de dados. Entra com A, armazena em A. Entra com B, armazena em B. Sem problema. Esta parte aqui é o meu item 2 no meu algoritmo genérico, que é a parte de processamento. O que eu processo? Somo A e B e jogo em X. Tá? E esta terceira aqui é justamente a minha saída de dados, ou o meu output, né? Que vai ser condicionada a uma determinada
condição. A condição que o meu problema impôs foi que somente mostrar x se ele foi maior que 10. Então, vamos lá. 2 em A, 3 em B. 2 mais 3, o x vai ser 5. 5 é maior que 10? Não. Vem para a esquerda. O que ele faz? Não faz nada, acaba o programa. Ah, mas agora eu botei 12 de entrada em A, 12, 3 em B, 12 mais 3, 15, que é o cara econômico, né? 15 é maior que 10? Sim, mostra X. Ok, está resolvido o meu problema, já fiz meu teste de mesa. Uma vez que eu defini meu algoritmo genérico, botei ele em diagrama de bloco, se eu quiser, o que eu tenho que fazer é simplesmente, pessoal, jogar isso através dos meus blocos. Isso a gente vai lá pro... Deixa eu cair fora aqui. Descartar essas riscarias. Abrir o meu Scratch. Deixa só estabilizar a imagem aqui, tá, pessoal? Como eu estou com o monitor externo, então ele dá uma demoradinha. Deixa eu abrir o meu Scratch aqui, para variar não abrir. Vou pegar aqui o meu algoritmo genérico, né, que é legalzinho para a gente copiar e colocar lá para ficar mais didático para vocês. Tudo bem por enquanto? Deixa eu ver aí, nenhuma pergunta, tá todo mundo vivo ainda? Tá todo mundo acordado? Enquanto carrega o meu Scratch. Viu? Não é só o Scratch de vocês que é lento, o meu também. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos, botão direito, comentário, e vou colar aqueles meus... Pô, ficou o nome do Guilherme, Guilherme, ficou famoso. Onde é que tu tá? Por que não copiou, cara? Copiar. Ctrl V. Beleza. Beleza nada, não estou enxergando nada, né, Salzi? Agora acho que melhorou para vocês. Vamos resolver esse problema aqui no Scratch. Item 1. Duas entradas, obter dois valores, no caso as variáveis A e B. Para quem ainda não decorou, dá uma coladinha aqui, ó. Ah, eu tenho que ir lá no amarelo. O que faz amarelo? O amarelo é um evento. O evento é aquela bandeirinha de início do programa. Então, para mim começar o programa, eu começo com ela. Dois valores. Eu vou trabalhar com dois valores, duas variáveis. Então, eu vou lá nas variáveis já, vou criar as duas variáveis. Que no meu caso é a variável A. Vou criar a segunda variável, que é a minha variável B, porque eu vou usar, e eu sei que eu vou ter uma variável X, que vai ser o somatório. Eu já criei minhas variáveis. Agora eu tenho que captar essas variáveis, obter os dois valores. Como eu faço ainda? Bah, eu não me lembro as cores. Azul, beleza. Então eu vou lá na parte de sensores, e na parte de sensores eu vou pegar a perguntinha lá. Qual é o seu nome? Não. Entre com o valor de A, e 2 pontos. Se eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta. Se eu tenho uma resposta, eu vou ter que colocar ela em uma variável, porque tudo que processa no computador passa pela memória. E a memória nada mais é o endereço referenciado por uma variável. Então, eu vou mudar o meu A para resposta. Bom, eu tenho que fazer isso para o B. Como eu sou um cara extremamente preguiçoso, eu dou um duplicar aqui, coloco lá, coloco aqui, aqui é variável B. Como eu já criei as variáveis anteriormente, deve estar prontinha aqui minha variável B, está pronto o número 1, entre com os dois valores A e B. Isso aqui todo mundo está careca de saber, né? A gente já fez isso na aula passada, todos os exercícios se fazem entrada de dados. Agora vem o grande processamento de dados, que é o quê? Efetuar a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado na variável X. Nada mais do que x igual a A mais B. Podem fazer isso aqui também. Eu, particularmente, gosto de fazer isso aqui. Claro que essa equação é extremamente complexa, né? Mas, brincadeiras à parte, é legal vocês escreverem ela computacionalmente, a equação aqui, principalmente se ela for grande, com precedências, com parênteses, para vocês não se perderem na hora de montar. Então, eu vou fazer o processamento. Processamento também eu trabalho com variáveis. Então, eu vou mudar a minha variável x para alguma coisa. Esta alguma coisa é a operação A mais B. A mais B, então, eu vou lá nos operandos, devo ter alguma coisa com mais. Tem.
Vou para minhas variáveis, pego A, pego B, e tenho A mais B, só falta eu jogar ele para dentro de X. Pronto. De novo, Jack, por mais simples que seja o problema aqui, pessoal, se vocês seguirem esses passos de estruturação do raciocínio, e desculpa, está sendo repetitivo e lento, é para mostrar para vocês aquela máxima que eu sempre falo. Vocês vão saltar da cama e vão respirar sem notar. Vocês vão automaticamente, quando estão com o problema, tu vai identificar as tuas entradas. Quando, às vezes, tu só identifica as entradas quando tu está fazendo o processamento, quando tu está olhando a equação. Ah, me falta uma variável de entrada aqui. Ou eu pego, eu defino, ou alguém me digita ela para mim. Então, assim, vocês vão pegando esse esquema e vai ficar fácil. Já fiz o segundo. O que eu tenho que fazer agora? Mostrar, seria a saída. Anteriormente, a gente só usava o roxinho lá, dizia a minha variável x. Então, se fosse uma soma simples, o programa era isso. Até a aula passada, vocês faziam isso aqui, ó. Entra com A, joga em A. Desculpa, solicita A, armazena em A. Solicita B, armazena em B. Somar A com B implica em X. E depois mostra X. Tá, mas eu não quero mais mostrar X. Vai ter uma condição, vai haver um desvio condicional no meu programa. Ah, o meu desvio condicional de que cor é? ALS, você sabe que eu tenho problema crítico com cor, né? Mas isso aí deve ser um laranja, né? Então, ele é um controle. Ele é um controle do quê? Do tipo simples, porque eu só tenho uma condição. Se for verdadeiro, eu mostro. Então, eu vou puxar este aqui. Então, se uma condição for verdadeira, eu vou mostrar o x. Mas qual é esta condição? Verifique se o valor da variável x é maior que 10. Ah, maior que 10. Então, vou lá para os verdinhos, né? Que tem os operadores lógicos aritméticos, né? Tem maior que 50. Ah, eu posso usar isso, então, mas qual é? Não é 50, é 10. Altero para 10. E não é branco, é x. X é o quê? Uma variável. Vou pegar a minha variável e botar x é maior que 10, esta é a condição. Aonde? Aqui dentro. Então, se x é maior que 10, mostra. Grudo aqui e vou executar. Entre com o valor de A, 2. Entre com o valor de B, 3. 2 mais 3, 5. Não fez nada. Claro, não fez nada porque tem um desvio condicional dizendo que só mostra o x se for maior que 10. Vamos rodar de novo. Vou botar 5 em A, vou botar 5 em B, deu 10. Opa, mas como é que ele não mostrou? Porque tu disse que o x tem que ser maior que 10. 10 não é maior que 10. Ah, é verdade. Então, vamos executar lá. 10 de entrada e 20 de B. Dá 30. Mostrou 30. Resolvido o problema. Entrada, processamento e a saída usando um desvio condicional. Tranquilo isso, né, pessoal? Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Sim. Ótimo. Como é bom ouvir vocês aí. Agora vamos lá para o nosso segundo problema. Eu vou tentar só aumentar um pouquinho aqui para não precisar botar em full screen, que ele demora um horror aqui para mim, que é bem rapidinho. Qual é o meu segundo problema? A gente já vai lá para o Scratch, por isso que eu vou explicar por aqui. Criar um programa que efetue a leitura do nome de um aluno, está pedindo o nome dele, e suas duas notas. Realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado, apenas se sua média for superior a 60. Opa, então, olha só. Eu já estou pedindo de entrada o nome e duas notas. Depois, o meu processamento já é uma média aritmética simples. O que é uma média aritmética simples? Se eu pedir duas notas, somo as duas notas e divido por 2. Se fosse 3, eu somava as 3 e dividia por 3. E se fosse n, eu somaria as n e dividia por n. Média aritmética simples. Se fosse uma média aritmética equilibrada ou ponderada, que a gente chama, eu daria peso diferente às notas, mas não é o caso. E depois, o que eu faço? Baseado nesta média, eu tenho uma condição para dizer se ele está aprovado ou não. Beleza, vamos lá para o Scratch, então. Eu vou deixar aqui ao lado... Aqui eu fiz uma coisa errada, porque aqui eu não editei, então eu não consigo copiar, né? Parabéns, Souza. Então, vamos deixar de ladinho aqui, e vou botar aqui no lado para vocês acompanharem. Não temos agora as dicas aqui, eu vou ter que olhar essa dica aqui ó, na minha direita.
Como eu sou extremamente preguiçoso, tá? Para digitar, eu vou deixar meus blocos aqui que eu posso usar eles. Isso aqui também eu gosto de sempre frisar para vocês. Como eu estudo algoritmo, cara, pega um problema e começa a estender esse problema, começa a fazer variações desse problema, tá? Então, é exatamente isso que eu vou usar. Se eu entendi que ele tem uma entrada, um processamento e uma saída, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa para resolver o outro, quer ver? Obter o nome do aluno. Ah, agora eu não tenho nome, mas eu tenho esse negócio aqui, então vamos escrever o seguinte. Se eu tenho que obter o nome e as duas notas, eu vou lá na parte de variáveis e já vou dar o nome para minhas variáveis. Vou criar o nome eu vou chamar de nome, vou criar as duas notas, chamada N1 e N2, nota 1 e nota 2. Poderia escrever também nota 2 ou nota 1, como vocês queiram. Eu estou dizendo que o nome do aluno vai estar em nome, a nota 1 vai estar em N1, a nota 2 vai estar em N2. Eu preciso mais alguma coisa? Obter o nome do aluno, obter as duas notas? Não, de entrada está legal, mas eu tenho que realizar a média. Ah, você tem que realizar a média, eu vou ter que guardar ela em alguma variável, né? Então, eu já vou criar uma variável média. De novo, é aquela história, o que vai entrar e o que eu vou usar de processamento. Beleza, então eu acho que eu já estou com as minhas variáveis. O que eu tenho que pedir? Obter o nome do aluno. Vou jogar lá, entre com o nome do aluno, 2 pontos, a resposta vai para onde? Não vai mais para o A, deve estar o nome dele aqui. Beleza. Agora eu vou pedir para entrar com a nota. Como eu sei que tem duas, eu já vou duplicar, né? O preguiçoso aqui é triste. Vou botar as duas já e vou colocar entre com a primeira nota, 2 pontos, vou colocar ela em N1. Entre com a segunda nota e vou dar o nome N2. Nome e as duas notas. Beleza, funcionou. Agora, o que eu tenho que fazer? Vou para cá, obter o nome, obter as duas notas. Ah, realizar a média. Legal, a média eu trabalho com variáveis. Então, eu vou lá nas variáveis, vou pegar... Aliás, já tem aqui, né? Já tem esse coisinha aqui. Vou tirar isso aqui, possivelmente eu não sei se eu vou usar. Não vou usar X, eu vou calcular a média. E como eu vou calcular? Como se calcula uma média aritmética simples? Bom, se eu não sei, eu vou ter que pesquisar. Mas eu já falei, a simples é só pegar a quantidade de notas, somar e dividir pela quantidade de notas. São duas notas, soma as duas. Ah, então é A mais B. Só que não é A mais B, né, Salsa? Tiro A e mais B, na verdade é o N1 mais o N2. Legal, mas tu falou que tem que dividir por 2, e como é que eu divido por 2? Vai lá no verdinho, se tu tem composição, gente. Se eu preciso dividir isso aqui por 2, eu posso dividir por 2. Mas o que eu divido por 2? As notas. Então, eu divido e coloco isso aqui dentro. Soma as duas, olha a precedência. Soma as duas, porque elas estão dentro de um verdinho, eu somo e depois divido. Tem que cuidar, eu não posso, por exemplo, dividir a segunda nota e somar na outra. Então, por isso que eu sempre indico que vocês peguem a equação, que eu não fiz aqui, né? Colocam a equação e desenvolvam elas em parte, e depois vocês vão unindo. Somei as duas, dividi. Isso é o quê? É a média. Então, eu coloco ela dentro da média. Legal, joguei para cá. Eu já poderia ver se isso está certo, né? Então, vamos ver. Fazer o famoso teste de mesa, com duas notas. Paulo... Esse guri é bom, tá? Ele tirou na primeira nota 100, ele tirou na segunda nota 90. Então, quanto deu de média? 190 dividido por 2, 95. Beleza, eu acertei. Acertei a entrada, acertei o nome do melhor aluno da turma aqui e acertei o cálculo. Joia! Agora eu vou para a terceira parte. Isso também é legal, pessoal, tu esquartejar a execução, que a gente brinca, né? Porque se tiver um erro já aqui, eu já descubro. Não fica escrevendo até o final para depois descobrir onde está o erro. Pode fazer, mas daí tu vai ter que depois fazer o processo oposto, isolando até achar o erro. Ou ele está na entrada, ou ele está no processamento, ou ele está na saída. Na entrada, ou faltou entrada, no processamento tu errou o cálculo, ou faltou variáveis, ou errou uma variável. E na saída tu errou condição, se tem um desvio condicional.
Então, tu já está fechando o cerco, tu já está debugando o teu código. Beleza. Já fiz a... Ah, desculpa, gente. Cliquei aqui sem querer. Já fiz a parte de entrada de dados, já fiz o processamento, vou fazer a parte de saída. Verificar se a média é maior que 60. Bom, então eu vou ter que ter um desvio condicional simples, porque está me perguntando só se é maior do que 60. Então já não me adianta isso aqui. É x maior que 10? Para começar, não é 10, é 60. E não é mais x, né? Eu estava calculando a média. Então eu vou lá na variável média e vou jogar aqui dentro. Se a média é maior que 60, eu tomo uma decisão. Então, eu vou botar ela enquanto condição. Qual é a decisão? Mostrar o quê? Mostrar o nome do aluno e a palavra aprovado. Opa, já começou a complicar aqui. Eu vou ter que dizer aqui não X, né? Então, eu vou tirar aqui. E aqui dentro não adianta eu dizer X, eu vou ter que dizer o nome do aluno. Mas como é que se chama o nome do aluno? O nome do aluno está chamado nome. Ah, então eu vou botar um nome aqui. Se eu quero só o nome do aluno, está aí. Mas ele está me dizendo para dizer o nome do aluno e a palavra aprovado. Pô, mas então está complicando. Então ele quer mostrar uma variável e uma string. Uma variável e uma frase. Ah, mas tem um operador que é juntar banana com maçã, tá? Que é a coisa mais idiota. Daí, eu acho que eles botam de propósito esse nome idiota para te lembrar, né? Que, na verdade, junte maçã com banana. Mas eu não quero juntar maçã com banana. Eu quero juntar o nome do aluno com a palavra aprovado. Então, eu vou botar aqui o nome do aluno e na banana eu vou escrever aprovado. E daí eu vou colocar aqui dentro. Isso aqui eu vou colocar aqui dentro porque está na condição. Ah, legal, agora eu montei. Então, vamos ver se está certo? Vou rodar. De novo, o aluno bom aquele, o Paulo. Agora ele foi mal. Ele tirou 85 na primeira e tirou 95 na segunda. Então, vai dar o quê? O Paulo aprovado. Ah, mas vocês viram que ficou feio? Ficou Paulo aprovado tudo junto, sabe por quê? Porque eu não dei um espaço aqui, ó. Se eu chego aqui na frente e dou um espaço e rodo de novo, ele vai aprovar o Paulo. Opa, deixa eu começar de novo. Vamos agora, nome Paulo, 100 e 90, tem que dar a média 95. Paulo aprovado com espaço e a média 95. Tranquilo, gente? Então, nós aprendemos o que aqui? Uso do desvio condicional simples e aprendemos, você já deve ter usado, alguns já usaram, se não usaram, o junto e com. Ah, e se eu quisesse botar o Paulo aprovado com média tal? Sem o menor problema, o céu é o limite. Eu posso começar a combinar aqui várias coisas, pessoal, ó. Posso vir aqui e fazer combinações dessa forma aqui. Então, eu posso alternar variáveis e escrita. Eu poderia dizer, o aluno, bota o nome de uma variável, está aprovado com média, e daí eu botaria a média aqui. Posso combinar, é junto. Ele sai juntando todas essas opções. E eu posso combinar string, quando eu falo string, leia-se escrita, ou variáveis e constantes, sem o menor problema. Não posso botar os dois no mesmo balãozinho, não pode. Por exemplo, o aluno A aqui, se fosse uma variável, ele vai botar o aluno A, porque isso aqui é uma string. Agora, se eu botar efetivamente um nome aqui, ele vai botar só o nome, eu não posso botar string junto. Essa é a única regra. Tá legal, pessoal? Como é que vocês estão aí? Estão acordados ainda? Tranquilo? Tranquilo, né? Obrigado, Augusto. O resto da galera aí, tá tudo tranquilo? Para mim tá bem tranquilo. Beleza, então. O que eu tenho que fazer agora? Exemplo 2. O exemplo 2, ele está posto aqui, pessoal. Agora deu uma travadinha. Oi? Eu estava fazendo aqui enquanto a senhora explicava, daí eu fiz a nota 1 e a nota 2 e a média deu 90. Eu fiz no mesmo 90 e 100 e a média deu 90 para mim. Não sei o que eu fiz errado aqui. Seria 95, né, a média. Tu te importa em mostrar a tua tela e compartilhar o código, daí a gente descobre todo mundo junto, pode ser? Tá, deixa eu ver aqui como é que Isso, botão direito aqui, eu vou parar de compartilhar, senão tu não consegue, ó. Aqui onde eu vou parar, tu vai fazer, ó. Eu vou parar de apresentar, tu vai compartilhar a tela inteira. Isso é legal, porque daí todo mundo já olha o código e os colegas vão descobrir o erro.
Como é que vai aqui? Botão direito, compartilhar, eu acho que é a tela inteira que aparece, né? Daí tu clica, ele vai aparecer a gente aqui no íconezinho bem no meio, tu clica na imagem, ele vai habilitar o compartilhar, daí tu dá o compartilhar de novo. Tá. Apareceu aí? Ainda não, mas pode ser que tá carregando. Tá carregando. Já estamos vendo o teu código. Vamos lá, galera. Turma inteira, vamos lá. Vamos ver se a gente descobre qual é o equívoco aqui. Não vamos dizer que é um erro, é um equívoco, né? Vamos lá. Tem 2 N1 ali, acho que é isso. Eu acho que é isso aí também. A nota 1 tá 2 vezes, acho. Exatamente. Pô, nem me deu. Eu ia dizer, vamos vir para a entrada, processamento e saída. Mas é isso aí, rapaz. Roda aí e faz o teste de mesa. Tu deu o nome de 100 para ele, mas tudo bem. Ah, Não, isso é normal. ó, aqui deu a média aqui. Fechou. 95, tá? Beleza, viu? Mas o que eu ia dizer assim, ó, foi rápido, a gente descobriu rápido o erro. De novo, gente, eu ia isolar assim, ó. Sempre desconfio. Eu entrei com as variáveis certas, eu tenho N1 e N2? Tenho. Daí tu vai para a fórmula. Tá N1 e N2, o colega diz, tem 2 N1 ali, por isso. Tá morta a cobra. Às vezes a gente mostra também assim a saída errada, por incrível que pareça. Em vez de mostrar a média, a gente mostrou uma outra variável. Gente, se não está na entrada, não está no processamento, tem que estar na saída o erro. E a saída agora tem a questão da condição, porque às vezes a gente botou a condição errada, daí o conjunto da obra estava certo, mas a condição estava errada. Tá? Eu esqueci um igual, botei só um maior, ou só botei um maior e deveria ser um igual, ou botei um igual e deveria ser um diferente. Vocês vão isolando o problema, é bem isso, e eu gosto quando vocês colocam o código de vocês, porque é legal, porque senão a gente fica botando sempre o meu código, é o meu jeito, cada um tem uma mania de programar, uma estrutura, mas, de novo, sempre vai ter essa questão, definição das variáveis, entrada de dados, a definição das variáveis que vai no processador, no processamento, e o que você vai mostrar na saída, e como tu vai mostrar isso, baseado em que condição. Legal? Pois bem, aqui, continuando, pessoal, não vou dar zoom, né, mas era o exemplo, a resolução do exemplo, que a gente acabou de ver, se não, vocês têm. Depois, o que eu quero que vocês façam? Pegam esses exemplos que eu desenvolvi ali direto, repliquem eles. Você tem dificuldade, tem a colinha aqui. Infelizmente, vocês não colam lá, ou felizmente, vocês não conseguem jogar isso para lá e rodar. Vocês têm que montar os blocos. Então, automaticamente, não é uma perda de tempo, esses exemplos. Mas esses exemplos são triviais. Mas todos são triviais, os problemas. Tá? Você recorda aquele slide que eu dizia assim, como é que o cara já consegue pegar o programa lá e sair programando, né, o problema e pegar... Porque ele fez N vezes, aquilo é natural para ele vai aprender a entrada, processamento e saída, gente. Então, façam isso, se ambientem a fazer isso, tá? Continuando. Acho que o senhor tem que compartilhar a tela de novo. Hein? Eu acho que é melhor, porque é muito ruim. Perdão. Perdão. Eu não compartilhei a tela. Ainda bem que vocês me avisaram. Só um minuto que, como eu estou com o monitor externo, tá, pessoal? O monitor, até ele dá o refresh, ele demora para... Fui lá. Bem lembrado. Aqui, pessoal, para quem tem dúvida ainda, tela inteira, é que vocês não enxergam, desculpa. Daí clica, daí dá compartilhar. Deixa eu estabilizar. Já estou indo para lá. Quando estabilizar, vocês me falam, tá? Já está aparecendo? Desvio condicional composto? Tá, obrigado. Professor, Oi, fala. o senhor está com o Scratch aberto ainda nessa questão que a gente estava fazendo? Tô. Se a média fosse igual ou maior, como é que ficaria ali? Vamos lá. Deixa só estabilizar. Vamos para o Scratch. Eu não sei se não peço isso para vocês depois, né? Mas vamos lá, já que me perguntaram, vamos lá. Nós fizemos aqui, pessoal, a condição é só se a média é maior que 60. Ele está me dizendo assim, mas e se eu quero que a média seja também igual a 60? Daí tu vai me dizer assim, pessoal, você bota a média... vezes não, né, gente? Desculpa. Isso é o problema de ser ceguinho, né?
Onde é que está o igual aqui? Aqui. Se a média é igual a 60. Pronto, tá pronto. Se a média é maior ou se a média é igual. Ah, mas tu está falando ou, Sausen. Isso, então eu vou pegar ou. Ou, boto aqui, boto aqui. Então, se a média é maior que 60 ou a média é igual a 60, faz. Passou a ser uma condição composta. Como eu fiz, botei uma cláusula aqui, botei uma condição aqui e botei um ou. Ah, mas e se eu tivesse mais um? Não tem problema. É isso. Vai compondo ele quantas vezes vocês quiserem. Isso vale para todo e qualquer bloquinho verde, a composição deles. Então, respondendo a tua pergunta, eu botaria aqui, eu sempre da direita para a esquerda, quando ele fica em highlight ali, vocês podem largar que ele vai. Ainda bem que ele me desmente, né? Foi. Boto aqui, está resolvido. Então, vamos fazer? Clicar, vamos botar o Paulo, tem que dar 60, né? Então, para a gente não se complicar, 60, primeira nota, segunda nota, 60, o Paulo está aprovado, porque 60 mais 60, 120 dividido por 2 dá 60, que é igual, ele entrou. Tranquilo? Não sei quem tinha me perguntado. Ok? Ok, então. Vamos lá, vamos voltar agora para o nosso desvio condicional composto. É só mais esse aqui o conceito, pessoal, depois nós vamos exercitar, fazer exercícios aí com, no caso, vocês, né? E eu fico quietinho. Desvio condicional composto. Vai, eu não voltei bem isso, né, senhor? A voz está me deixando mal. Mas vamos lá, desvio condicional composto. Até então, o que a gente fez, pessoal? A gente trabalhou com desvio condicional simples. Como o próprio nome diz, ele faz um desvio a partir de uma condição. E só existe uma condição, que no caso é verdadeira. Então, quando existe a condição verdadeira, ele faz uma ação. Quando essa condição não é verdadeira, o que ele faz? Não faz nada, porque é um desvio condicional simples. Já o desvio condicional composto sempre vai executar alguma coisa. Por quê? Porque baseado numa condição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se ela é verdadeira, ela faz isso. Se ela é falsa, ela faz isso. Se essa condição é verdadeira, executa os blocos que estão aqui. Se essa condição é falsa ou não verdadeira, executa isso. Mas sempre vai executar alguma coisa. Então, aqui está a explicação bonitinha, em azul, em verde, o que é verdadeiro, o que é falso. Tudo explicado, mas basicamente é isso. A partir de uma condição, se ela for verdadeira, executa aqui. Se ela não for, cai no senão. O senão é a negação do de cima. E vai executar o bloco ou os blocos que estão dentro deste bloco. O equivalente no português estruturado, se, então, senão, fim. Quando é verdadeiro, só botar aqui a canetinha. Quando é verdadeiro, ele executa tudo que está entre o se e o senão. Quando é falso, ele executa tudo que está entre o senão e o fim. Ou ele executa aqui, ou ele executa aqui. Mas ele vai executar, porque ele é composto. A condição do composto, o diagrama de bloco, fica bem mais legal, né? Se ele sai para a direita, e tá aqui o sim, é porque a condição é verdadeira. Daí ele vai executar esta instrução, esse conjunto de instruções. Jogando para o Scratch, é o primeiro bloco. Se a condição é falsa ou não, ou falso, ele vai sair para a esquerda e pegar a instrução ou as instruções. Novamente, ou ele executa isso, ou ele executa isso. Não os dois, mas sempre uma delas. Ou ele executa isso quando é verdadeiro, ou ele executa isso quando é falso. E depois continua o fluxo normal das instruções do programa, se é que elas existem. Como eu falei, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente, Carapalha, no caso vocês, né? Vocês vão trabalhar na ordem. Primeiro, eu gostaria que vocês replicassem os nossos dois exemplos. Exemplo 1 e exemplo 2, tá? Que basicamente é o A mais B, soma, verifica se é maior que 10 e mostra X. Aqui, o A mais B foi substituído por nota 1, nota 2, pediu o nome e mandou ainda mostrar o nome e a palavra aprovado. Eu poderia dizer assim, ó, me mostra o nome, a palavra aprovado e a nota, a média dele.
brinquem um pouquinho com este código aqui, tá? Uma vez isso aqui dominado, e vocês replicaram eles, porque vocês têm o código aqui bonitinho montado, eu estou entendendo o desvio condicional, estou entendendo a definição de variáveis, todo o ambiente de Scratch, que vocês já devem ter feito isso na aula passada, a compreensão ali. O que me interessa agora? Me interessa vocês fazerem a primeira atividade. São 3 atividades incrementais. Vocês vão ver assim o que vão popar código. Tu parte de uma estrutura e vai ampliando ela, vai estendendo ela. Qual é a tua primeira atividade? Altere o código do exemplo 2, aquele lá que nós já fizemos, tá? Das médias, para que ele apresente a mensagem se o aluno foi aprovado ou não. Você recorda que a gente só estava dizendo quando o aluno era aprovado? Agora eu quero que você diz, a partir da média, se ele foi aprovado ou não. Aprovado ou reprovado, está aqui embaixo. Em ambos os casos, apresente a média. Então, vai estar lá, ó, o Paulo... Ainda bem que eu não preciso escrever muito aqui, né? Está aprovado, faz a conta aqui que escrevi aprovado, com média 100. Ainda escreve com média. Tá? Fazem de conta que esse garrão aqui, todo esse negócio aqui está escrito Paulo está aprovado com a média 100. Então, eu tive que testar se ele estava aprovado, eu tive que jogar o nome dele e eu tive que jogar a média ainda nessa resposta. Tudo junto com lá. Tá? É só variação do mesmo tema. Só para mostrar para vocês que o céu é o limite. Vocês podem botar o que vocês quiserem lá, compondo os bloquinhos, tá certo? Beleza. Então, a atividade 1 de vocês é criar um programa que efetue a leitura do nome do aluno e de suas 2 notas, já fizemos isso. Realize a média das notas, já fizemos isso. Apresente o nome e a média do aluno. A gente só apresentava o nome e a palavra aprovado. Agora vai me aparecer o nome e a média e o conceito aprovado ou reprovado. Estender só aquele exemplo 2. Essa é a primeira atividade de vocês. A segunda atividade... Altere o código da atividade 1 para contemplar a possibilidade de aprovar o aluno se sua média for igual ou superior a 60. O colega acabou de pedir lá para vocês, então eu já tinha mostrado para vocês. Estende o programa anterior da atividade 1, que é uma extensão do exemplo, para introduzir a questão do igual ou superior a 60. A gente acabou de fazer isso, tá? Essa é a segunda atividade de vocês. A terceira, que eu não vou mais dar dica, tá? Eu quero que vocês... Aliás, eu dou dica assim, aqui embaixo. Mas eu não vou entrar no mérito porque eu quero que vocês exercitem. Agora, tu tem 3 níveis. Tu pode estar aprovado, a partir da média, tudo. Entra com o nome, entra com as 2 notas, faz a média. A partir da média, tu tem 3 possibilidades. Ou tu está aprovado, tchau, vai de férias, não me incomoda mais. Se tu não está aprovado, ó, já raciocínio. Se tu não está aprovado, tu tem mais 2 possibilidades. Ou tu está em recuperação, ou se tu não está aprovado, não está em recuperação, eu nem preciso testar a terceira condição porque tu reprovou. Se tu não passou, tu não está em recuperação, é óbvio que tu rodou, então não precisa nem testar. Ah, mas como eu faço os testes? Os testes estão aqui, ó. Ele está aprovado se ele está com um intervalo de notas entre 70 e 100. 70 está aprovado, 70 para cima, eu diria está aprovado. 70 para baixo, ou melhor, 69 até 50, ele está em recuperação. E abaixo de 50, que é 49 até 0, né, ele está reprovado. Então, pensem como vocês vão montar a lógica. A lógica, com certeza, é desvio condicional duplo, e vocês podem fazer o encadeamento. O que é o encadeamento? Eu posso botar uma condição aqui, por exemplo. Está aprovado, tchau, férias. Mas se ele não está aprovado, eu posso ter uma outra condição. Ah, eu posso fazer isso? Pode, tu vai colocando aqui para dentro e vai fazendo quantos concatenamentos necessários forem. Então, vocês podem combinar. Esta é a minha dica. Essa aqui vocês vão ter que pensar um pouquinho para fazer, tá? Mas também é uma variação em 3 níveis lá, combinando essa questão do desvio condicional duplo com simples. E usando o conceito de encadeamento, que a gente chama. Dessa forma aqui. Ou da forma que vocês acharem melhor. Mas pensem numa lógica. Fiz isso? Beleza. Somente agora, depois de replicar os meus exemplos, botar eles lá no Scratch, estender o exemplo 2 para as 3 atividades,
aprontou isso, e veja, nós estamos agora não é nem 9h30. Tem mais do que tempo suficiente para isso e para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tenham ainda das atividades anteriores ou da atual. Daí, beleza, eu dominei isso, fiz as 3 atividades, eu vou fazer o desafio e vou postar. Esta é a única coisa que vocês têm que postar. Qual é o problema? Vamos escrever aqui, vamos ler, aliás. Existem números de 4 dígitos entre 1.000 e 9.999. Eu já estou pressupondo que o usuário vai entrar com um número de 4 dígitos. Não precisa validar. Se o usuário entrou com 2 dígitos, não vai funcionar o programa, não vai, porque aquela tristeza que digitou foi burro. Eu pedi para entrar com um número entre 1.000 e 9.999. Vocês não precisam testar isso. Pressupõe que o usuário é um ser inteligente e vai entrar com o valor correto. Então, existem números de 4 dígitos entre 1.000 e 9.999, mas precisa somente 3, né? Que obedecem à seguinte característica. Se dividirmos o número em 2 números de 2 dígitos, por exemplo, se eu entro com o número 20 e 25 e divido ele em 2 números, em 20 e 25, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Se dividimos em 2 números de 2 dígitos, um composto pela dezena unidade, que é o 25, e outro pelo milhar e pela centena, que é o 20, somamos esses 2 números gerando um terceiro. Se eu pego 20 e 25, 20 e 25 e somo, dá 45, porque 20 mais 25 dá 45. O quadrado deste terceiro número gerado é exatamente o número original de 4 dígitos. E pego 45, elevo ao quadrado, 45 vezes 45 dá 2025, que é justamente o número que entrou. Isso funciona também para 9801 e para 3025. Neste intervalo de 1.000 a 9.999, só tem essas 3 ocorrências desta característica. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um programa que diz assim, ó, digite um número. E o cara digita 1, 2, 3, 4, e o programa vai vai fazer um processamento, que a gente já vai falar, e vai botar como saída, usando um desvio condicional, para quem já fez e não usou isso, usando um desvio condicional e dizendo assim, ó, o número 1, 2, 3, 4, 5 não atende às características. Porque ele não atende às características. Porque se eu fizer aqui, eu não vou fazer os cálculos. O 12 e o 34, somar 12 e 34, dá 6, 43, 43 ao quadrado, com certeza não dá 12 e 34. Dá outro valor que eu não sei de cabeça aqui fazer, tá? Mas não dá. No entanto, se vocês pegarem o 9801, então tu vai entrar com 9801, o que ele vai fazer? Ele vai fazer todo o processamento e vai dizer o número 9801 atende às regras, ou às características, ou o que vocês quiserem. É isso que eu quero. Então, só vai dar aquele atende às características 3 números, que são esses 3 números que estão aqui. Todos os demais números de 4 dígitos vão dizer assim, não atende às características. Tu vai dizer o número e não atende às características. Vai dizer o 20 e 25 atende às características. É isso que vocês têm que fazer. Como vocês vão fazer isso? Daí eu dei umas dicas. Primeiramente, você deve usar operações matemáticas simples para dividir um número de 4 algoritmos em 2 números de 2. Como a gente pode fazer isso? Por exemplo, tu pega o número 20 e 25, se tu pegar 2025 e dividir por 100, uma operação matemática simples, tá? Vai dar 20 e 25. Porque 20 vezes 100 dá 2.000. 2.000 vai sobrar quanto? 25. Ah, então eu já tenho o problema aqui na minha primeira parte. Se eu pegar simplesmente o resto do número, o que é o resto? A segunda parte depois da vírgula, o que é resto? 100 vezes 20 dá 2.000, o resto é 25. Então, tem um comando, um bloco lá no Scratch que pega o resto da divisão. Então, o resto, por exemplo, pressupondo que o número foi o que tu entrou, que é o 20 e 25, vou botar aqui 20, 25, dividido por 100, o resto vai ser 25. Eu vou jogar onde? Eu joguei na parte 2. Pronto, tu já tem a parte 2 do número, para fazer depois esta operação aqui, ó. Parte 1 mais parte 2 gera um terceiro número, o terceiro número ao quadrado gera o próprio número que entrou. Então, eu já tenho a segunda parte. Como eu faço para gerar a primeira parte aqui? Eu dei o nome parte 2, vocês dão o nome que vocês quiserem. Posteriormente,
você pega o número original e diminui do resto. O número original é 2025. Se eu já tenho a parte 2 é o resto, é só pegar 2025, diminuir da parte 2, vai dar 2000. Claro que é a parte inteira. E a parte inteira, se eu dividir por 100, vai me dar justamente só a parte inteira, que é 20, que é o oposto do cálculo. Pronto, esse aqui eu boto na parte 1. Aqui eu tenho a parte 1, aqui eu tenho a parte 2. Daí o resto é simples vocês fazerem, é só tu somar a parte 1 com a parte 2, elevar a parte 2 ao quadrado, jogar ele numa parte 3, e a parte 3 tem que ser igual ao número de entrada, que no meu caso aqui eu estou chamando de número. Pegaram a ideia? Aqui está esmiuçado já como vocês podem resolver. Na verdade, aqui eu já dei todas as dicas matemáticas para fazer. Isso aqui numa prova, por exemplo, eu não dou. Vocês teriam que deduzir. Ah, mas daí é difícil. Ou agora passa a ser muito fácil. Mas é só para vocês brincarem aqui. Isso aqui eu estou trabalhando com vírgula, né, pessoal? Se eu estou pegando aqui 2 zeros, é só contar 2 e botar uma vírgula. Vai dar matemática básica. A Cláudia acho que deve estar dando matemática para vocês, né? Não sei quem está, estão fazendo matemático-química agora, que tem 2 créditos alternos. Deve estar trabalhando com as operações básicas aqui no dia a dia de vocês. Se eu pego um número inteiro e divido por 100, ele vai me dar a parte inteira só. Por quê? Porque eu já diminui do resto. Então, são operações matemáticas simples aí que a gente pode fazer e fazer a manipulação desses números. Pegaram a ideia? Sim. Sim, professor. Tá, eu não estou Sim. vendo vocês. Obrigado. Para quem já fez isso, fez parcialmente, ou isso aqui é obrigatório entregar até as 10h30. Agora são 20h26, tá? Então são 8h30. Tem 2 horas para fazer isso. E é mais do que tempo suficiente, porque isso aqui tu faz em 5 minutos, tá? Mas para fazer em 5 minutos, eu tenho que fazer todas as minhas exercícios anteriores. Eu tenho que entender o desvio condicional simples, encadeado, a composição dos números, porque eu quero que aqui a resposta seja assim, eu digito 1, 2, 3. Tu vai botar o número 1, 2, 3 não contempla as características. Ou eu coloco 20, 25. O número 20 e 25 atende às características do problema. É isso que eu quero de resposta. Tem que fazer a composição, tem que usar um desvio condicional encadeado, tem que efetivar, composto, e eu tenho que efetivamente fazer processamento, tem que fazer a entrada, vou ter que fazer as manipulações de variáveis. É isso que eu quero que vocês façam, tá certo? Quando vocês terminarem, daí vocês podem passar para uma segunda fase, que é essa aqui, ó, para quem já fez. Sem dica, tá? Tarefa adicional não precisa postar. Quando é adicional, é depois de vocês fazerem tudo. Somente para quem já postou o desafio. Primeiramente, escreva um programa que, a partir da digitação de um número, o programa mostra se o número digitado e mencione se ele é par ou ímpar. Eu vou botar lá, ó, digita um número, 23. Daí ele vai ter que dizer, o número 23 é ímpar. Bom, existe algumas operações matemáticas para descobrir se o número é par ou ímpar. Não me vem com aquela aqui, o 2 é par e vai somando de 2 em 2 para dar par. Não. Tem uma operação matemática aí simples que vocês sabem quando o número é par ou ímpar. Pesquisem. Tá? Essa aqui eu não vou dar dica para vocês. Tá certo? Pesquisem e depois vocês vão olhar no Viu, bloco. professor? Oi. Pode falar. Sabe que ontem eu tinha te mandado essa atividade de novo? Que eu até tinha comentado lá que tinha substituído a atividade. Do jeito que eu postei lá, ela ficou certa, então? Vamos dar uma olhada depois. Desvio condicional? Deixa eu ver quem está falando. Murilo? É Murilo? É. Não, Eduardo? O Murilo falou, mas eu também postei, se puder ver a minha também. Não, sou eu, Murilo. Assim, tá, gurizada, vamos fazer assim, ó. Tranquilo, acho que são 3 ou 4. Dos que eu olhei lá, eu vi que não estavam usando o desvio condicional. A questão de estar certo, eu posso olhar uma por uma agora sem problema. Na sala de dúvida a gente olha lá, porque eu não quero mostrar os códigos aqui para o pessoal que está desenvolvendo. A gente pode olhar lá e eu verificar. O que eu quero é que vocês resolvam da seguinte forma. Digita o número, ele me diz, atenda o número, digamos que de novo, eu digito 1, 2, 3, 4, ele vai me dizer, o número 1, 2, 3, 4 não atende às características. Daí eu digito 30, 25. O número
30, 25, atende as características. Se o programa de vocês está dando essa resposta, tá certo. Ela só vai atender as características em 3 números, que eu não me lembro, que é 30, 25, 20, 25, 30, 25 e 9801. Todos os demais vai dar assim, ó, o número digitado não atende as características. E quando eu digo número digitado, é para vocês darem o número digitado. Pegou a ideia? Se o programa de vocês está fazendo isso, está correto. Não sei se eu respondi ao Murilo e ao outro colega, mas a gente pode ir lá olhar sem problema. Mas essa é a pergunta que eu quero. Por quê? Porque daí vocês têm que usar o desvio condicional. Senão, tu não precisa usar o desvio condicional. Eu olhei alguns códigos, eu vi assim, tu digitava 30, 25, ele botava 30, 25 na saída. Tu digitava 1, 2, 3, 4, ele botava 1, 2, 3, 4 na saída. Desculpa, não botava 1, 2, 3, 4, ele botava o valor do 12, 34 somado elevado ao quadrado. Não é essa a resposta que eu quero. Eu quero que se ele atende as características ou ele não atende as características. E sempre mostrando o número digitado. Pegaram a ideia agora? Se o programa de você estiver fazendo isso, tá certo. Como a gente vai fazer, pessoal? Agora. Agora são 8h30. Vocês, na ordem, o que eu gostaria que vocês fizessem? Resolvam, replicam esses dois exemplos que eu dei, que a gente construiu junto, façam eles, replicando lá no código, podem usar como cola os slides, sem problema. Que bom se vocês não usar, só pegar o problema, que nem eu faço, bota em comentário e desenvolve ele. Porque daí você vem crescendo com o problema. Daí vocês fazem a atividade 1, 2 e 3, que nada mais é o que variação do mesmo exemplo. Tá? Vocês podem ver que a gente descreveu elas. E daí, depois dessas 3 atividades exemplificadas, já codificadas, não precisa me entregar. Isso é para vocês, é aprendizado de vocês, porque vocês estão treinando o conceito. Daí, vocês fazem esse programa aí do desafio dos números. Terminou? Joia, posta ele. Daí, vai pesquisar, se dá tempo ainda, a questão dos pares. Fiz os pares também, a atividade da aula de hoje está encerrada para vocês. Daí, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou trabalhando nas dúvidas de quem tem dúvida em algum desses exercícios. Como a gente vai trabalhar na dúvida? Eu vou abrir uma sala agora, pessoal. Deixa eu abrir aqui uma nova reunião. Como eu sempre faço, né? Só um minutinho. Vou fechar aqui a câmera e o microfone. Já estou lá. E daí eu vou ficar alternando as salas. Essa é a sala de dúvidas. Então, eu vou copiar aqui a sala de dúvidas e vou colocar aqui no chatzinho. Esse PowerPoint já está no Classroom? Sim, já está lá. Em PDF, né? E vou colocar aqui, ó. É o link da sala de dúvidas aí, está em azulzinho, às 20h32. A partir de agora, qualquer dúvida... Pode pedir aqui? Pode, sem o menor problema, pessoal. Não tenho problema nenhum em responder as dúvidas aqui. Se não, de salas, vamos para a sala de dúvidas. Eu vou lá, vocês podem compartilhar a tela, a gente pode desenvolver alguma coisa, etc e tal. Tá legal, galera? Desculpa, deixa eu parar de gravar aqui. Ficou gravando toda essa parte aí que não...